Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de derivada parcial. Quem me pediu para falar de derivadas parciais foi o Adilson. O Adilson mandou o e-mail lá para mim e ele foi um dos selecionados para fazer. Eu tô recebendo muitas perguntas, tá, pessoal? Então, assim, é difícil eu conseguir responder a todos. Então, o que é mais diferente, o que já tem um tempo que eu não faço, eu tô dando prioridade, tá? Bom, o Adilson pediu para que eu fizesse as derivadas parciais, fx e fy, da função cosseno de 2xy ao quadrado menos 3x ao quadrado y ao quadrado. O que são essas derivadas parciais, esse fx e fy? São as derivadas em relação a x, ou seja, eu tipo esqueço do y, e em relação a y, eu tipo esqueço do x. Na prática, eu vou considerar a outra letra como se ela fosse uma constante, tá? E não uma letra, não uma variável. Então, ó, primeiro vamos fazer fx, ou seja, a derivada em relação a x. E aí existe essa maneira de colocar, né, esse fzinho minúsculo x, ou tem o the round também, né? Desse jeito, com esse the round, né, esse quase 2 aqui. Então, the round f sobre the round x, ou seja, a derivada da função em relação a x. Então, o que eu tenho que entender? Que a outra letra é como se fosse uma constante, tá? Então, nesse caso, eu tenho que enxergar aqui, olha, eu tenho o y aqui nesse lugar e o y nesse lugar. Tenho que lembrar que a derivada da constante é nula, desde que ela não esteja grudada em outro, na letra, que é o caso, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui alguma coisa mais y, esse mais y eu vou pensar que a derivada dessa partezinha vai ser sempre zero. Agora, como o y está grudado no x, né, nos dois momentos em que ele aparece, eu tenho que lembrar que a constante sempre fica, tá? Então, por exemplo, esse 2 que tá aqui, que é uma constante, ele também sempre fica. Então, na prática, tem uma constante multiplicando, eu derivo a letra e essa constante continua multiplicando, tá? Outro detalhe que eu tenho que pensar, aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, porque eu tenho uma função trigonométrica, né, cosseno, e dentro aqui, ó, eu não tenho simplesmente um x, não é cosseno de x. Então, eu tenho que fazer a regra da cadeia, que é a derivada de fora da função mais importante, digamos assim, que seria o cosseno, vezes a derivada de dentro, que é essa parte polinomial, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, cosseno, a função mais importante. Derivada do cosseno é o quê? Isso, menos seno. Você já viu aqui no Somatize. Derivada de cosseno é menos seno. Então, o que nós vamos fazer? Para começar, a derivada, fazendo a ideia da regra da cadeia, é simplesmente colocar menos seno e repetir isso que nós temos aqui. Então, vou repetir o x, repetir o y da mesma maneira. Sempre o que está dentro do cosseno, do seno, do ln, do elevado a e, sempre nós repetimos da mesma maneira. E depois nós fazemos vezes a derivada dessa parte, tá? Então, aqui vai ser menos seno. E aí eu repito toda essa parte. Então, ó, 2xy ao quadrado menos 3x ao quadrado vezes y ao quadrado, tá? Então, isso eu fiz a derivada da função trigonométrica. Agora eu vou fazer dentro vezes a derivada disso aqui que está dentro, que é a função polinomial, tá? Então, vamos lá. O que eu comentei com vocês? O que é constante, nós vamos repetir e vou fazer a derivada da letra. Então, nesse primeiro momento, eu tô pensando que a minha letra é x. Então, eu vou repetir as constantes, que no caso aqui, ó, são 2 e y ao quadrado, e aqui são 3 e y ao quadrado. Então, isso não vai desaparecer, tá? Então, vai ficar, tem que fazer aqui de vermelho, ó, vezes, então, ó, regra da cadeia, vezes a derivada daqui de dentro. Então, eu já sei que esse 2 vai ficar, esse y ao quadrado vai ficar.
E aí eu vou fazer a derivada de x. Qual que é a derivada de x? 1, certo? Derivada de x é 1. Ah, por que que é 1? Por exemplo, a próxima aqui, deixa eu falar ela primeiro, depois eu volto. Vou repetir aqui o sinal. E 3x ao quadrado, y ao quadrado. O 3 e o y ao quadrado são constantes, eu vou repetir. Então, 3 e o y ao quadrado. Aí a derivada de x elevado a 2. O que que a gente faz? O que que é a regra da derivada da função polinomial? Nós pegamos o expoente, ele passa para frente multiplicando e tiramos uma unidade. Então, esse 2 que está aqui elevado, ele vai vir para frente multiplicando. Então, até deixar mais espaço aqui. Então, ó, vai ficar 2x elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque nós tiramos uma unidade. Então, esse 2 que está em cima passa para frente multiplicando. Então, tá aqui, ó. E o x vai ficar elevado a 1, ok? Bom, e por que que aqui ficou só 1, então? Então, olha, quando nós temos simplesmente x, que era o caso aqui, esse x eu posso falar que é x elevado a 1. Esse 1 vai passar para frente multiplicando e eu vou tirar uma unidade. Então, vai ficar o quê? X elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, nós vamos ter aqui 1 vezes 1. Então, na prática, derivada de uma letra, sozinha, né, no caso, sem expoente, vai sempre dar 1, ok? Bom, então vamos lá. Vou apagar aqui rapidinho. O que que a gente pode arrumar aqui agora, Adilson? Dá uma multiplicada aqui, né, em alguma coisa que dá para fazer. E, normalmente, nós colocamos isso aqui antes da função seno. Por quê? Porque o aluno acaba, sem querer, fazendo a distributiva aqui, ó, multiplicando. E essa parte aqui, ó, que tá dentro da função seno, ela não pode ser multiplicada por essa, tá? Então, a gente acaba colocando isso aqui antes e repete essa parte para cá, tá? Então, ó, nossa resposta aqui vai ficar nossa derivada em relação a x. Vou colocar aqui f de x, que é uma nomenclatura mais fácil, né? Então, isso aqui, ó, eu vou trazer aqui para frente. Então, vai ficar, ó, menos, aí dentro do parênteses, 2 vezes 1 vezes y ao quadrado. Então, 2y ao quadrado. Aqui, 3 vezes 2, x, y ao quadrado. Menos, então, 3 vezes 2 é 6, x, y ao quadrado. Aí, Adilson, o que que pode ser feito? Tem um menos aqui na frente. Então, esse menos, ele pode trocar o sinal dessas duas partes. Então, na prática, vai ser menos 2y ao quadrado e mais 6xy ao quadrado. Então, o que que a maioria dos livros faz? Coloca o que é positivo na frente. Então, eles vão colocar isso aqui ao contrário. Então, eles vão colocar assim, ó. 6xy ao quadrado menos 2y ao quadrado. Não sei se você entendeu, né? Na prática, eu multipliquei, né? Digamos assim, por menos 1. E é claro que eu não posso esquecer dessa segunda parcela, que é seno de 2xy ao quadrado menos 3x ao quadrado y ao quadrado. Então, a derivada, só repetindo aqui, hein? A derivada parcial em relação a x tá pronta aqui, Adilson. 6xy ao quadrado menos 2y ao quadrado, que multiplica seno de 2xy ao quadrado menos 3x ao quadrado y ao quadrado. Então, essa é a derivada em relação a x. Bom, e agora vamos fazer em relação a y, tá? O que que vai mudar aqui para nós? Esse pedaço aqui, ó. Por quê? Isso aqui, ó, vocês podem ver que eu praticamente só troquei o cosseno por menos seno. Então, aqui dentro do parênteses, olha, repare na função original. Nós não mexemos. Então, isso também não vai mudar para a função cosseno. O que vai mudar é essa parte aqui na frente, tá ok? Então, eu vou apagar e já venho. Voltando aqui, Adilson. Então, vamos fazer agora a derivada em relação a y. Então, só apaguei aqui o que vai mudar.
Então, derivada da função em relação a y agora. Então, eu tenho que entender que agora a constante não é mais o y, né? As constantes são o 2 e o x, o 3 e o x ao quadrado. Agora, esses y aqui são as nossas letras. Aí, nós vamos fazer do mesmo jeito, Adilson. Ó, primeiro, derivada da função mais importante, que é a função cosseno. Derivada de cosseno é menos seno, e eu repito sempre o que está dentro ali do parênteses. Então, menos seno de 2x ao quadrado não, 2x y ao quadrado menos 3x ao quadrado y ao quadrado. Então, ó, repare que eu só repeti, troquei o cosseno por menos senos e repeti dentro do parênteses. Agora, o que nós vamos fazer? Bom, mesma coisa, regra da cadeia vezes a derivada daqui de dentro. Agora, eu vou pensar que as minhas constantes são o 2 e o x, e o 3 e o x ao quadrado, então elas vão se manter, né? Então, aqui eu vou ter 2x e eu vou fazer a derivada de y ao quadrado, que é o quê? Já mostrei anteriormente. Pega esse quadrado, joga para frente multiplicando, então vai ficar 2y e retira uma unidade, então vai ficar elevado a 1, ok? Menos 3 e o x ao quadrado se mantém, vezes derivada de y ao quadrado, é a mesma coisa aqui, ó. O 2 vai para frente multiplicando e o nosso y fica com uma unidade a menos, então elevado a 1, ok? Mesma ideia, isso aqui vamos colocar na frente e vamos multiplicar aqui o que dá para fazer, né? Então, a gente tem aqui, ó, 2x vezes 2y, que y elevado a 1 é y, né? Não precisa falar elevado a 1. Então, 2x vezes 2y, 4xy. Aqui vai ficar positivo e tem um menos aqui fora. Então, menos 4xy. Aqui, 3 vezes 2, 6x ao quadrado y. Então, menos 6x ao quadrado y, ok? O que nós vamos fazer agora? Para completar, lembrando que aqui, ó, eu repeti essa parte, tá? Aqui, isso aqui já é uma resposta, já poderia ficar assim, mas como tem esse menos, na prática a gente faz a distributiva. Esse 4xy vai ficar negativo e esse 6x ao quadrado y vai ficar positivo. Então, na prática, normalmente nós colocamos, os livros, né, colocam ao contrário. Então, seria 6x ao quadrado y menos 4xy. Isso vezes seno de 2x y ao quadrado menos 3x ao quadrado y ao quadrado. É isso, Adilson. Espero que você tenha entendido como é que faz essas derivadas parciais e indique a gente para os seus colegas. Vai, ajuda o Somatize a crescer? Não custa. Muito obrigada pelo carinho.